A paz seja com todos vocês, queridos amados em Cristo, que estão me ouvindo neste momento, do Brasil e do mundo, e que seja feita a vontade do Pai em nossas vidas. Amém? O tema que trago para vocês hoje é algo que posso dizer assim, é para dois tipos de pessoas, duas classes de pessoas, os líderes e os liderados. Somos nós. Dois tipos. Como assim? A força do hábito religioso, em seu sentido negativo, vem arrastando muitas pessoas desde muito tempo. Como assim? Muita gente saiu do catolicismo e veio para o meio evangélico. Muitos, em seu sentido verdadeiro, mudou mesmo a característica de seus seres, dos seus seres, de suas almas, de seus espíritos. Mudou mesmo completamente. É uma nova pessoa. Saiu, se afastou-se completamente do sistema mundano romano. Mas muitos outros não. Muitos outros saíram do catolicismo só de lábios. Mas os resquícios do romanismo, os resquícios ainda do sistema romano, babilônico, ainda está empregado em seu ser. Ele ainda vem com ele. Sem que muitas vezes nós percebamos. Principalmente, como o tema aí está dizendo, o tema que eu coloquei para vocês, os líderes. Principalmente, o tema que trago hoje é incluído falando de líderes e liderados, nós. Então, nós trazemos essas culturas e principalmente dentro do âmbito eclesiástico. Padres, bispos, arcebispos, padres, bispos, arcebispos, cardeais, papas. Esse emaranhado de sistemas eclesiásticos veio junto com nós. Veio junto de nós. Muitas pessoas, muitos líderes que aí estão, são o que são por causa de nossos olhos cegos tapados espiritualmente relacionados à Bíblia. Como assim? Eita, como assim? Muitas pessoas, muitos lobos em pele de cordeiro hoje só são o que são por causa das pessoas, de nós, ovelhas, por causa das pessoas, das igrejas, nós, os comandados. Eles só são o que são por causa de nós, que não temos conhecimento bíblicos, que não lemos a Bíblia. Aí algo fácil na mão deles. Porque se você lesse a Bíblia, nessa passagem que eu vou ler, só essa dava checkmate em muito líder que quer escravizar, que quer explorar, que quer dominar as suas ovelhas. E você não encontra respaldo bíblico em nenhuma parte da Bíblia. Você não vê pastor, líder congregacional eclesiástico. Em nenhuma parte da Bíblia você não encontra ninguém dominando suas ovelhas. Pelo contrário, edificando e as fazendo crescer. E não as destruindo. Guiando tão bem a ponto de morrerem por Jesus. Hoje, não. Pelo contrário, as pessoas estão abandonando o sistema religioso e crescendo um movimento aí, que se chamam desigrejados, não querem mais pertencer a sistemas congregacionais, por causa da corrupção que está interna. Hoje chega a ser até engraçado esse emaranhado de títulos eclesiásticos que alguns líderes punem até as ovelhas, até o clero, até os crentes, até os irmãos das igrejas, os subordinados. Punem até eles se você se dirigir a algum deles pelo seu próprio nome. Não. Tem que chamar primeiro pelo pronome de tratamento ou alcunha de pastor, bispo, fulano. Pastor Roberto? Bispo Marcelo? É assim. Se você chegar até alguns e dizer irmão Marcelo, irmão Paulo, eita! Chega até um nível de... É a mesma coisa de você chegar dentro de uma audiência, de um tribunal, está lá o juiz,
e vamos dizer que o nome dele seja Marco. Vamos dizer que o nome do juiz seja Marco. Você chega assim, até alguém pergunta: ei, irmão, oi, como é o nome desse juiz? Marco. Ah, tá certo. Aí na hora da causa, tá lá. Aí você: Marcos, oxe, você é preso. Que conversa é essa? Vossa Excelência. Você tem que se dirigir à autoridade de Vossa Excelência. Pois alguns líderes estão impondo isso às ovelhas. São insensatos. Como lá em Coríntios, 2 Coríntios fala. Lá fala. Lá está falando. Insensatos. Escravizam, detêm, exploram, esbofeteiam, se ensoberbecem, contando seus títulos. Eu sou, como eu fui para um culto uma vez, um ficou dizendo: eu sou formado em teologia, eu sou mestrado em não sei aonde, doutorado não sei aonde, estudei muito para isso. Rapaz, que é isso, rapaz? O Filho de Deus, Jesus Cristo, que teve essa terra, nunca se engrandeceu. Deixou a glória celeste e veio até esta terra, se humilhando, se fazendo como nós. Não para ser servido, e sim para servir. E hoje muitos líderes, por culpa nossa mesmo, que engrandecemos, quer escravizar, dominar, deter, explorar, esbofetear os líderes das igrejas, os membros das igrejas. Tudo é sobre a sua mão, é o seu teto. É claro, quando eu digo isso, não é para vocês desrespeitarem os seus líderes. Se os seus líderes estiverem de acordo com as escrituras bíblicas, ainda tem pastores? Tem. Tem homem de Deus? Tem. Que fala baseado na Bíblia. Chega até você não o dominando, mas chega até você dando um conselho. Irmão, aí chega a dar um conselho a você. Você aceita se quiser. Ele não chega te dominando. Hoje tem certas igrejas, você convida: irmão, vai ter uma semana de oração na minha igreja. E é uma placa diferente da dele. Parece até que o Deus é outro. Vai ter uma semana de oração. Vai lá. Prestigie lá com sua presença. Vai ser um prazer enorme ter você lá. Tá certo. Eu vou perguntar ao meu pastor se eu posso ir. É culpa dele? Não. E é. O lobo vestido de ovelha já fez o cérebro dele, já cozinhou, já fez lá. Todo aquele sistema já fez, já induziu, já ensinou, já instruiu, já adestrou eles nesse sentido. Que tudo que eles têm que fazer, se é comprar uma casa, se é comprar um carro, se está com um problema íntimo, assunto íntimo, entre a pessoa, entre o casal, entre o membro da igreja, entre o casal, um assunto íntimo que só diz respeito a ambos, ele quer saber. Ele tem que saber. Vai comprar qualquer coisa, ele tem que saber, tem que dar ordem. Irmão, surgiu uma igreja para eu pregar, vou pregar numa igreja. Ah, não vá não. Poxa, por quê? Não. Tem igreja que você só prega, só sai linha. Colega meu da igreja mesmo fala: a minha igreja, os pastores lá, os líderes, só prega dentro da igreja, dentro da mesma igreja. Vamos dizer, um exemplo. Não estou falando de igreja de ninguém, estou dando exemplo. Isso é só um exemplo de um nome. Se for assembleia, só prega dentro da assembleia. Se for batista, só prega dentro da batista. Se for maranata, só prega dentro da maranata. Olha, não estou falando o nome de igreja nenhuma, só estou dando um exemplo. Viu? Se for adventista, só prega em igreja adventista. Por exemplo, se estiver dentro do adventista e um outro chamar para uma maranata, uma não vai. Estou dando um exemplo. Estou só ilustrando nomes, não estou falando ninguém. Então, tem igrejas que são assim. Os líderes são assim. Alguns são assim. Tem sistemas eclesiásticos e igrejas que é assim. Que você só prega na igreja daquela mesma placa. Se for aquela é aquela, se for aquela é aquela, se for aquela é aquela. Não pode sair para outra não. E você tem que chegar, você foi convidado, você tem que chegar até seu pastor e dizer: a igreja tal me convidou, eu vou pregar tal dia. Não pode não. Não pode não. Que é isso, rapaz? Você não vai ver isso na Bíblia em canto nenhum. Pelo contrário, o mestre dos mestres, Jesus Cristo, diz: vai até os confins da terra e leva a mensagem do Evangelho, e leva a mensagem do Evangelho a toda criatura. Foi isso que ele disse. Ah, pois eu sou membro de um templo e digo para vocês, quem me ouve, tenho esse canal aqui, mas prego em qualquer local. Qualquer igreja, de qualquer placa. Até dentro da macumba eu vou pregar. É um prato cheio, que maravilha, é bom para tirar o povo daqueles enganos, daqueles antros de demônios e evangelizar, arrastar aquelas almas. Tirar aquelas almas, salvar aquelas almas daquele antro de demônios. Como é que eu não vou?
missão é pregar e espalhar a palavra por todo mundo. Você não encontra respaldo bíblico em nenhuma parte da Bíblia, nenhum pastor dominando ninguém. Agora, é claro, tem histórias de pastor, que também eu tenho que tirar o chapéu. Tem um colega meu que o pastor da igreja dele, homem, você pode ligar para ele a qualquer hora. Ele me disse, olha, você pode ligar para ele a qualquer hora. Meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã. Ele sai e vem. Muitas vezes passa dias e dias de casa de membros e membros levando a palavra. Um precisa de oração, está enfermo, ele vai aqui. Ó. Ele dá a mesma vida pelas ovelhas. Ele não veio sem servir e sem servir. Ele cumpre a Bíblia. 10, eu tiro o chapéu para esse. Como esse, existe outros, existe, mas poucos. Muitos, e principalmente nessas grandes congregações. Você quer falar com um pastor, como um colega meu, um irmão nosso, em Cristo, chegou e disse, eu gostaria de falar com o pastor. O segurança veio logo. Não, tem que marcar dia, tem que marcar horário. Era o pastor presidente, várias, denominação grande aí, centenária, grandona. Aí disse, não, tem que falar com, tem que marcar, ele está ocupado, tem que marcar o dia. Oxi, e eu vou falar com algum procurador da justiça, algum presidente da república, algum deputado, vereador? Que é isso, rapaz? Será que Jesus Cristo era assim? Será que era assim? Será? Olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus diz. Que não está sendo feito entre nós. Pelo menos pela maioria. Sempre alguém faz. Mas a maioria não faz. Veja só. Eu podia dar ênfase direto no versículo, mas vou ler um pedaço bom, que é para a gente entender bem. Vejam só, Mateus 20. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20. Vamos ler. Naquele momento aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez um pedido a ele. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu, ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Não sabes o que pedis, diz ele. Peça que no teu reino um senta à tua direita e à tua esquerda. Aí ele disse, não sabe o que pedes. Contestou-lhes Jesus. Podes vós beber o cálice que estou prestes a beber e ser batizado com o batismo com o qual estou sendo batizado? Essa expressão no hebraico, quando o povo judeu fala essa expressão, quando Jesus fala essa expressão, pode vós beber o cálice que estou prestes a beber, isso está relacionado ao destino. Pode vocês dividir, tomar posse do mesmo destino que eu vou ter? Quer dizer isso. Vamos continuar. E eles afirmaram, podemos. Olha, então Jesus lhes declarou, certamente bebereis do meu cálice. Porque ele estava falando, vocês todos vão ser mortos. Pelo meu nome, né? Todos vão ter o meu destino, que eu vou morrer. Eu vou ser crucificado, mas todos vocês vão ser mortos. Mortos horríveis. E não foi? Os apóstolos todos morreram horrivelmente? Agora, aí ele diz, vocês vão beber no meu cálice. Mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim otorgá-lo. Esse lugar pertence àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Ao ouvir isso, os outros ficaram injuriados contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou e explicou. Preste atenção agora. O que deve ter entre nós, ovelhas, e os líderes, os pastores. Vejam. O próprio mestre falando. Isso aqui já explica tudo que eu disse e muito mais. Então Jesus os chamou e explicou. Sabei que os governadores dos povos os dominam. E que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem deseja ser importante entre vocês, será esse o que deve servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. E aí? E aí? Você chega numa igreja dessa, um líder presidente grande, não, o segurança vem logo meio. O que é isso? Não é para chegar perto, não. Não. Tem que marcar hora para conversar com ele. Ele está ocupado. Oxi! Marcar a hora? Onde é que esse homem se encaixa aqui? É antibíblico. Tem pastor bíblico que prega na palavra, se você ver. Agora, quando eu digo isso, não é para desrespeitar o líder. Não é para desrespeitar o pastor. Não. Como eu digo, pastores de Deus. Pastores que pregam a palavra. Pastores verdadeiros.
que pregam em cima. Você olha, ele te dá um conselho, ele não manda, ele não tem domínio sobre você. Não, ele dá um conselho, ele chega e diz, irmão, aí você para ouvir, vai desrespeitar o pastor? Com isso eu não estou dizendo que vai desrespeitar, eu falando de lobos aí, lobos vestidos de ovelha, que está infesteado por todo canto aí. Não, você vai para ouvir, diga, aí ele vai te dar um conselho sobre aquele caso. Você viu, é bíblico? Tá certo, é bíblico, então tá certo. Tome conselho, porque é certo, é bíblico. Agora, ordens absurdas não devem ser seguidas. Na própria hora que ele prega, totalmente contrário, que quer te dominar, que você não vê nenhum aqui na Bíblia dominando ninguém. Se você vê que é totalmente contrário à palavra bíblica, nem o presidente da república, nem o rei você deve seguir. Porque qualquer ordem expressa de alguma autoridade que vá de encontro às escrituras sagradas, a ordem e o poder de Deus, desconsidere. Qualquer ordem, qualquer coisa que vá de encontro à palavra de Deus, desconsidere. Agora, se estiver em comunhão, tiver em certeza, em retidão à palavra de Deus, siga. Siga. Você vê, como eu falei no início, que essas coisas, como eu posso dizer assim, este formato de igreja com seus dons eclesiásticos, dons não, esse formato de igreja com essas características eclesiásticas, abundante em títulos e coisas incrivelmente grandes, teve forma na igreja de Roma. Padre, bispo, arcebispo, cardeais e por aí vai. Papa tem até que beijar o anel dele. Até isso tem que beijar. Tudo isso deu um emaranhado de nomes. Hierarquias eclesiásticas que se sobrepõem uma sobre a outra. Ganhou força ali. E se espalhou-se. Hoje está tudo dentro da igreja evangélica. Títulos e mais títulos foram criando. E há um afastamento entre um colega meu que se dava bem comigo na igreja. Rapaz, eu vivo isso. Eu vivo e testemunho real. Como muitos irmãos que já devem ter vivido. Saía da igreja, a gente conversando sobre escatologia, sobre palavras da Bíblia. A gente dizia, rapaz, a grande maioria dessas igrejas, dentro do nosso templo mesmo que a gente frequenta, tem resquícios de romanismo. Isso não é coisa errada. Isso aí fica falando dos outros agora com resquício de romanismo dentro. Não é. E a gente comentando aquela coisa boa, aquele negócio tal, sobre escatologia, algumas profecias, tal e tal. Passou-se um dia, a ver quando eu não ia, ele disse, cadê o Valdomiro que não veio? A gente com aquelas conversas boas da gente, que a gente saía da igreja até chegar na nossa casa é quase meia hora. E a gente ia trocando as ideias, coisa boa. Esse homem foi indicado para ancião da igreja. Ancião o que? Um presbítero. De outros, né? É o mesmo título. Poxa, o homem mudou-me. Cadê o homem conversar mais comigo? Teve um certo tema que um pregador levantou a palavra na igreja sobre um tema que eu não concordei. Eu disse, está errado isso aí. Isso aí eu tenho como provar o contrário. E eu disse a ele, eu tenho como provar. Se eu precisar de se eu tiver, porque o tempo é curto. Se tiver um tempo mais longo, eu tenho como provar. Ele já não deu muita atenção a mim. Tema que eu já tinha discutido, conversado com ele. Ele já me botou de lado. Eu disse, não, rapaz, eu tenho como provar isso aí. Só preciso de um tempo mais. E ele ficou me desdobando. Eu esperei ele lá na igreja, na porta da igreja. Ele ficou demorando para sair. Quando saiu, eu saí atrás, conversando. Ele me fazendo de tolo, não estava nem aí, ó. Nem eu falando, ele olhava assim, para lá. Chegou uma certa hora que botou para quebrar mesmo mim. A gente conversando, tá, então ele pegou assim, ó. Conversando e já não estava dando atenção. Porque conversava, aí eu olhava para lá. Não, fala que eu estou ouvindo. E para lá, para lá. Eu falando de assuntos pertinentes que a gente já tinha conversado. E ele concordava. Mas agora ele é um líder. Ele é um presbítero. Ele segue ao sistema. Jamais ele vai querer mais discordar. Ou ir de encontro ao sistema. Antes ele ia, mas agora é um líder. Eu não posso. Porque se eu for de encontro, eu bato de frente com o sistema. Que líder sou eu? Entendeu? Manteve um afastamento. Não quer mais conversa. Totalmente contrário a isso. Minha gente, pelo amor de Deus. Que líderes são esses? É claro, também eu não posso condenar o sistema todo por causa de meia dúzia. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem uns verdadeiros sinceros. Como eu disse, tem um aí que eu... E outros, a grande maioria, a maioria hoje é cobras. Mas a gente tem que ficar esperto. Para a gente olhar, eles não podem jamais estão... Jesus disse o que aqui nesse capítulo 20 de Mateus? Não comandai quando vocês um dia... Traduzindo, ele estava falando, quando... vocês tiverem algum dia uma posição de autoridade dentro de um corpo eclesiástico, dentro de uma igreja, não comande as ovelhas, não comande os irmãos, como os comandantes mundanos, com autoridade. Com autoridade que eu digo assim, escravizando, explorando, ditatorial, um poder de um ditador. Ditadura é o que eu quero, porque tem igreja que é assim, eu já convivo. É o que eu quero e pronto. O líder lá diz, é assim, pronto. Quem achar ruim, que saia, como um colega meu.
o líder da igreja, o pastor, começou com as heresias dentro da igreja, ele disse, onde é que tem isso na Bíblia? E ele começou a dar voltas e voltas, onde é que tem isso na Bíblia? E ele começou a dar volta, depois que ele viu que não tinha mesmo, ele viu que ele estava batendo em frente, ele chegou e disse, olha, aqui é assim, se você não quiser, você sai. E ele saiu. Hoje, quando vem com a esposa dele pela uma calçada aqui, esse pastor vem por uma calçada, ele atravessa a rua para o outro lado, não olha nem para a cara dele. Pelo amor de Deus! Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Olha mais outra aqui, ó. Vamos para... Olha aqui, ó. 2 Coríntios. Paulo estava vivendo uma situação parecida em Coríntios. Vamos ver aqui, ó. 2 Coríntios 11. Paulo estava vivendo uma situação com o povo lá. Foi, pregou a palavra para o povo, disse tudo, pregou a palavra, falou, pregou a mensagem, deixou ali, ó, tudo. O evangelho de cima. Mas veio outro, depois que ele saiu, outros lobos vieram, outros falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, se introduziram no meio deles e agora começaram a enganá-los. Muitos diziam que, como hoje a gente fala, não sou enganado não. E é enganado como aqueles. Olha só o que ele diz aqui, ó. 2 Coríntios 19, 2 Coríntios 11, 19. Capítulo 11, a partir do versículo 19. Assim vós que sois tão lúcidos, falando em Coríntios, né? Certamente sabeis acolher os desequilibrados, os insensatos. Vocês que são tão lúcidos. Mas acolhe esses insensatos aqui. Porquanto de fato toleras, acolhes, até quem vos escraviza. Que quer ter domínio de tudo da sua vida. Se eu for comprar um terreno, se eu for comprar uma casa, se eu for comprar um carro, qualquer relação que eu tiver dentro da minha casa, até uma briga que eu tiver com a minha esposa, o pastor tem que saber. Se me convidarem para ir pregar numa igreja, ele não quer deixar. Só se ele quiser. Se me convidarem para visitar outra igreja, ele não quer deixar, quer me escravizar. Onde é que você vê isso na Bíblia? Isso é um sistema de ditadura, rapaz. Que Jesus disse mesmo aí em Mateus 20. Não façam isso. Entre vocês tem que ser diferente. Não pode ser assim. É por amor. Um conselho é uma coisa. Uma ditadura é outra. Olha que ele fala mais. Porquanto, de fato, vocês acolhem quem vos escraviza e vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam, e até mesmo suporta quem vos esbofeteie. Para minha vergonha, devo admitir que fomos fracos. E aí? E agora? Como muitos são hoje? Quando eu digo isso, não é para deixar de desrespeitar os pastores, não, de forma nenhuma. O que não pode haver, algum líder que me veja, temos que parar e ter uma sensibilidade. Será que você se encaixa nisso? Que eu não posso chegar até você sem lhe tratar pelo pronome de tratamento pastor, bispo, ou pela alcunha de presbítero? Que tem que chegar dizendo primeiro, pastor Roberto, bispo Marcelo. Que eu não posso chegar aqui de forma nenhuma dizer irmão Marcelo, irmão Roberto. Oxe, se você chegar é punido por alguns. Leva até punição, pode não. Pode não. É como chegar perto de um juiz e chamar fulano, não, vossa excelência. Muitos são assim. E mantém uma distância do clero. Se distancia. Não tem mais aquela união, aquela intimidade no meio das ovelhas. Tem as exceções, como eu sempre falo e falei. Mas a maioria está assim. Para chegar perto, eu vejo no tempo as cadeiras cheias de poeira na igreja. O pastor estava em outras missões, cheio de poeira o chão. O pastor vai vir tal dia. Amanhã lá vai a igreja. Lá vai a igreja. Se não fosse o pastor tivesse vindo, estava deixando assim. Hoje que é um Deus, ele é. E onde quer dizer que nós, que formam o corpo, não merece isso? Isso é coisas que nós vimos, minha gente, por aí. E vocês têm que abrir os olhos. Vocês têm que abrir os olhos. Nas Escrituras Sagradas, Paulo chamava Pedro de Pedro, Pedro chamava Tito de Tito, Timóteo de Timóteo. Cada um era chamado pelos seus nomes. É claro que tinha respeito pelos dons ministeriais que eles tinham, mas ele não deixava que os dons ministeriais deles, certo? Eles não deixavam que os seus dons ministeriais fossem um empecilho ou fosse algo para que se tratasse pelos seus pronomes de tratamento. Não, se respeitavam e respeitavam a autoridade que cada um estabelecia, mas chamavam uns pelos nomes uns dos outros e não pelos títulos ou dons ministeriais que eles tivessem ter. Seus pronomes de tratamento. Que é isso, minha gente? Cada vez mais o fim se aproxima. Falta muito pouco. Porque
Tudo a gente já praticamente já viu. Está se aproximando o dia breve, breve que Jesus vai vir e vai nos buscar. Breve, breve, porque cada vez mais dá nojo. Eu não condeno de forma nenhuma quem não tem estômago para ficar dentro desses sistemas, como o movimento desigrejado que sai. Porque não os condeno de forma alguma, porque nem todos têm estômago para permanecer nesses locais. Eu fico porque eu bato de frente. Eu bato de frente com quem for. Se ele estiver com a Bíblia, falando a palavra de Deus, é um homem verdadeiro, tudo que está falando está aqui, eu baixo minha cabeça. Mas se for falar heresia, coisa eu bato de frente. Mentira, onde é que está isso na Escritura? Não tem aí na Escritura. Jesus não deixou essa ordem. E aí? Minha gente, abram os olhos. Se algum líder me ouve, será que eu posso te chamar pelo teu nome? Irmão Roberto, irmão Marcelo, irmão João, irmão Marcos? Será? Sem que você me repreenda? Ou se ensoberbeça? Pelo cargo que exerce, eclesiástico? Será? E é essa mensagem que deixo para vocês hoje, que o poder de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja em vossas vidas, abençoando, trazendo paz e esperança para mais um dia, para esse futuro que se aproxima, que cada vez fica pior. Até Jesus voltar e trazer paz para nossas almas. Que Deus abençoe, a paz seja com todos vocês. Até a próxima, se o Pai quiser. Amém.